Boa noite, Thiago Berrais. Eu estou aqui na casa do Jair Bolsonaro, no condomínio dele na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o deputado federal do DEM do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, que foi reeleito como segundo deputado mais votado do estado. Ele estava lá dentro com o Jair Bolsonaro. Como é que está o clima? Qual é a expectativa, Onyx? Olha, com muita humildade, como sempre, foi feita essa campanha, com muita fé em Deus, né? E a gente sabe que ele está no controle. E aguardando que o Brasil vai, daqui a poucos momentos, fazer uma grande comemoração em verde e amarelo, né, que é a cor da bandeira brasileira. E o senhor me disse que estava tranquilo, mas como é que está o Jair Bolsonaro? Também ele está tranquilo, dentro do possível, num momento desses, né? Mas sabe que deve, daqui a alguns minutos, receber uma missão gigantesca, né, de recuperar o Brasil, de poder fazer o Brasil retomar o seu desenvolvimento, seu crescimento, de poder apresentar para o país um caminho para ter um presente seguro e um futuro com boas perspectivas para todos. Agora, Onyx, eu soube que o Bolsonaro estava com papel e caneta ali. Ele estava revisando já o eventual discurso, seja de vitória, seja de derrota lá dentro? Bom, quem caminhou nesses 4 anos com Deus, passou pelo que nós passamos, um grupo pequeno, que quebrou todos os paradigmas políticos e eleitorais da América Latina e do mundo, ou seja, sem dinheiro, sem grandes alianças partidárias para ter grande tempo de rádio e televisão, sem grandes alianças estaduais para permitir uma capilaridade, sem um grande e renomado marqueteiro, né? Aonde a gente chegou, né? Depois teve atentado, 1 centímetro a mais que a faca tivesse penetrado, a gente não estava aqui. 3 minutos mais que a PF demorasse no deslocamento, nós não estávamos falando. Então, a gente realmente tem, e nós todos somos homens de fé, de que nós chegamos aqui pela vontade de Deus e vamos vencer essa eleição no dia de hoje. Falta abrir a urna, pela vontade soberana do povo brasileiro, que entendeu que a escolha que nós estamos fazendo é se o Brasil vai se cobrir de um manto vermelho ou se o Brasil vai ser verde e amarelo, que é a cor da nossa pátria. Agora, sempre se fala muito num discurso conciliador após um candidato vencer a eleição presidencial. O senhor teve acesso ao texto? O senhor acha que ele deve adotar esse tom? Vai manter uma certa firmeza de discurso que ele sempre teve durante a campanha? O Jair vai manter a sua forma. Ele construiu uma condição de estar aqui nesse momento, exatamente porque ele trabalhou com a verdade, em primeiríssimo lugar, com muita coragem ao longo de toda a caminhada, e conseguiu fazer essa conexão, porque não fez promessa, né? O que ele falou? Princípios e valores, Felipe. Falou de segurança, de família, de liberdade, de pátria, né? De direito de defesa, de direito de propriedade, ou seja, ele falou aquilo que é universal e que o Brasil, ao longo desses anos todos, e pode vir lá do Fernando Henrique, essas coisas todas foram sendo removidas da vida brasileira. A relação política do Estado brasileiro com o setor econômico, com a sociedade, foi se deteriorando através da corrupção, foi se deteriorando através do desrespeito à vontade popular. Parecia que todos estavam numa grande bolha e o resto da população estava abandonada à própria sorte. O Jair teve esta condição de poder mostrar que tinha gente olhando pela população, que tinha gente como a gente falando a mesma coisa, né? Como foi aqui gravado há poucos dias, né? Ele fazendo o café dele, era um pedaço de pão e não tinha nem prato condensado, não tinha prato, estava em cima da mesa. Ele é um cara assim. Então ele é uma pessoa que vai levar, se Deus quiser, para dentro do Palácio Planalto, essa humildade, essa alegria e essa esperança espontânea que o povo brasileiro tem, mas muito aferrado aos seus princípios, aos seus valores, né? Vai ser um governo decente, vai governar pelo exemplo. Então, a gente, claro, está numa expectativa porque nós estamos ansiosos, né, para saber como é que vai ser o resultado da eleição. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que ele vai fazer uma fala que vai, vamos dizer assim, tocar no coração dos brasileiros, vai principalmente, né, mostrar que a gente tem um bom presente e pode ter um maravilhoso futuro. Agora, o senhor é um dos 3 ministros que ele reiterou, inclusive, nessa semana, que já estão previamente indicados para o seu eventual governo. Ministro, no caso da Casa Civil, tem o general Augusto Heleno para a Defesa e o Paulo Guedes, ministro da Fazenda. Qual será o seu papel como ministro da Casa Civil?
Bom, eu sempre digo que eu sou instrumento primeiro de Deus e depois sou do time. Se ele me escalar, onde ele me escalar eu vou jogar, né? Vou trabalhar pelo projeto que ele lidera, né? Já me deu a atribuição ainda na quinta-feira, né, de coordenar o processo de transição, né? E é isso que amanhã a gente vai todos respirar, se Deus quiser, ele principalmente, a família dele, né? Aí na terça a gente senta para já definir os principais parâmetros que ele deseja nesse processo do recebimento das informações, né, e preparação do futuro governo. E eventuais outros ministros também. Quarta-feira, então, aí eu já conversei com o Paulo Guedes, com o general Heleno. Quarta-feira a gente vai para Brasília, então aí vai começar formalmente o processo, né, de transição. Mas eu sempre digo, nós faremos isso no momento em que as urnas se completarem a apuração, Jair Bolsonaro for presidente do Brasil, e vamos fazer com a mesma humildade que a gente veio até aqui. Os 4 anos serão de muita humildade, muito trabalho e governar pelo exemplo. Só para a gente encerrar, Onyx, com a sua experiência de deputado, 7º mandato no Congresso Nacional, o Bolsonaro foi muito confrontado nas entrevistas, nas sabatinas, durante toda a campanha, com a sua eventual governabilidade. Como é que seria, se ele conseguiria? O que o senhor acha que vai ser, como o senhor acha que vai ser essa relação do presidente, se ele for eleito, com o Congresso Nacional? Bom, eu quero só lembrar que o ano passado, em outubro, a gente iniciou um processo que permitiu, no início de julho desse ano, nós termos 110 deputados federais comprometidos com ele, Felipe. De todos os partidos, do centro para a direita. Claro que os de esquerda não. Quando veio aquele período entre o recesso e o primeiro turno, nós fomos a 144. Quando chegou uma semana da eleição, veio a Frente Parlamentar da Agropecuária, nos trouxe 237 deputados federais, que somados ao que nós já tínhamos, claro, alguns são dobrados, nós fomos com tranquilidade a mais de 300 deputados. Então, como vem aí 260 novos, a gente tem que a maioria absoluta veio nessa onda do Bolsonaro, mais com o que nós já temos da frente da agricultura, da frente evangélica, da frente católica, da frente da pesca, da frente da segurança pública, com tranquilidade, Bolsonaro assumirá em 1º de janeiro no atual Congresso, a gente tem que lembrar disso, de 1º de janeiro até 31 de janeiro é esse Congresso, ele tem maioria folgadíssima nesse Congresso e terá, a partir de 1º de fevereiro, muito mais de 320 deputados na sua base. Só um detalhe, a reforma da Previdência vem sendo discutida na imprensa, inclusive, em relação a uma negociação com o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, que em contrapartida à permanência dele no cargo, poderia se agilizar a reforma da Previdência ainda nesse mandato do presidente Michel Temer. Isso é possível? Olha, o governo de Jair Bolsonaro começa no dia 1º de janeiro de 2019, Felipe. Eu sempre defendi que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, primeiro, que respeite as pessoas, segundo, que ela seja preparada para durar 30 anos e que ela não só corrija os problemas da Previdência, começando pela separação do que é assistência social do que é previdência, para que a sociedade tenha clareza do que está tratando e ela possa ter uma outra ação importante, que é estimular a poupança interna, como fez o Chile. O Chile é um bom parâmetro para nós. O Chile tem condição de capital interno de financiar seu crescimento. Nós sonhamos com o Brasil assim. O Brasil hoje tem de poupança interna 15,5% do PIB. A gente imagina que um projeto bem feito de presidência pode, em 5 a 6 anos, levar o Brasil para quase 20% do PIB de poupança interna. Seria a independência do Brasil em relação a empréstimos externos, estabilizaria melhor o nosso câmbio e nos daria condição de crescer. Conjugado com o governo que dá passo para trás, para o país dar passo à frente, esse vai ser o caminho da grande nação que vai ser o Brasil. Obrigado, Onyx Lorenzoni. Felipe Moura Brasil, aqui da casa de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, aguardando o resultado da apuração. É com vocês, equipe.